Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar teimando de desejo. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Jesus respondeu: Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: No começo o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Poderia dar tudo o que tenho, e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo, e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivos e revoltam contra ti. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Fala com sabedoria e delicadeza, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça.
Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Com a sua palavra ele os curou e os salvou da morte. Ó Deus, estou aflito, esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na tua palavra. Confie em Deus o Senhor e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Como é precioso o teu amor! Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem, e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem, é Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. Ó Senhor, meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti como uma terra cansada, seca e sem água. Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Em tempos de angústia eu Te chamo, pois Tu me respondes. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. O meu amor pelo Teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que Te insultam caem sobre mim. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pode dizer a Ele, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Tu dominas o mar poderoso, Tu acalmas as suas ondas furiosas. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de Ti. Eles louvarão a Tua grandeza porque Tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só Tu és Deus. Ó Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Antes de formares os montes, de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Mas o Senhor ainda está na cidade e sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, Ele manda fazer o que é direito. Mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. Senhor, Tu sempre tens sido nosso refúgio. Antes de formares os montes, de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador. Por causa da Tua própria honra, salva-nos e esquece os nossos pecados. O Senhor Deus é Rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono que fica sobre os querubins, a terra estremece. Depois que Ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele.
E fez isso para que pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Não se ajoelhe diante de ídolos nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. O Senhor Deus diz: darei forças ao povo de Judá, salvarei o povo de Israel. Tenho compaixão deles e os trarei de volta do cativeiro. Será como se eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o Deus deles, e atendo às suas orações. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. Deus disse: agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. As suas instruções são uma luz brilhante, e a sua correção ensina a viver. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. Não construa a sua casa nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. O Senhor Deus diz: eu, o Senhor, sou o Deus de vocês desde que os tirei do Egito. Eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas mais. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto, pois ele recompensará a cada um de acordo com o que fez. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade,
eles já receberam a sua recompensa. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: "Nunca vimos em Israel uma coisa assim." Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: "A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo." Então Jesus foi com ele, e os seus discípulos também foram. "Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus." Então o Senhor disse a Moisés: "Riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim." O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: "Com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós?" Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas, e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Como dizem as Escrituras Sagradas: todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. O rei confia no Senhor, o Deus Altíssimo, e por causa do amor do Senhor, ele será rei para sempre. O rei prenderá os seus inimigos. Com a sua força, ele prenderá todos os que o odeiam. Ele aparecerá e os destruirá como um fogo devorador. Na sua ira o Senhor os devorará, e o fogo acabará com eles. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. O Senhor Deus será o rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus, e todos o chamarão de Senhor. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu nunca serei derrotado. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor nós abençoamos todos vocês. Eu lembro do passado, penso em tudo que tens feito, e não esqueço as tuas ações. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade.
resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, um jumentinho, filho de jumenta. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos, despertados pela lei, agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem, e eu não caí nenhuma vez. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo, ele está se destruindo a si mesmo. Farei com que os limites da terra de vocês vão desde o Golfo de Acaba até o rio Eufrates, e do mar Mediterrâneo até o deserto. Eu lhes darei poder para dominarem os povos daquelas terras, e vocês irão avançando e os expulsando. Não façam nenhum acordo com eles, nem com os seus deuses. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus, diz o que é certo e é bom. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre, ela é firme como o céu. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Cantem hinos a Deus o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus, é agradável e certo louvá-lo. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em ti, ó Senhor. Tu, Senhor meu Deus, me responderás. Eu sempre darei graças a Deus o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Louvem o Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas. Eu louvo a Deus, porque ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção, toquem harpa e gritem bem alto. Com um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. O Senhor Deus é, alegre-se a terra, fiquem contentes, ilhas dos mares. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele. O dia inteiro eu te louvo e anuncio a tua glória. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Confio em Deus e o louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada.
O que podem me fazer simples seres humanos? Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz, e eu canto hinos em seu louvor. Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Dá-me novamente a alegria da tua salvação, e conserva em mim o desejo de ser obediente. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Batam palmas de alegria, todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado, e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Não se irrite por causados que vencem na vida, nem tenha invejados que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim, quando for sim, e não, quando for não, para que Deus não os condene. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Pois quem me encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Quem procura ter sabedoria ama sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz nós vemos a luz. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo. Sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos.